está ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, e seguimos aqui na companhia de colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Aliás, aproveito aqui para já dar boas-vindas a todas elas. E para quem está chegando agora, eu sou Karine Mello e este é o Bom Dia Ministra, que já está no 7º programa dessa terceira temporada. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o canal Gov da empresa Brasil de Comunicação. Fique com a gente. Quem responde as nossas perguntas hoje é a ministra da Gestão, Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. E antes de te contar alguns dos destaques que temos para essa conversa, eu vou te dar o cardápio de opções para você nos acompanhar. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da nossa TV ao vivo, você confere todos os programas que a gente tem no ar e as principais notícias do governo federal. Uma outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular, Android ou iOS, o Canal Gov, e ver toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, você acompanhou ontem que saiu o resultado do concurso nacional unificado. As 6.640 vagas do concurso para 21 órgãos e entidades foram disputadas por quase 1 milhão de candidatos interessados em trabalhar para o Executivo Federal. Ontem à tarde, a ministra Esther Dweck já falou bastante sobre isso em entrevista coletiva, mas se ainda tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecer tudo aqui nessa próxima hora. A gente vai falar também sobre novas possibilidades de ingresso no serviço público em 2025, reestruturação de órgãos, otimização de serviços, uso de inteligência artificial, enfim, assuntos não nos faltam. Então, ministra Esther Dweck, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Karine. É um prazer estar aqui novamente. Quero começar falando, sabe de quê? LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Não foi votada, né? Ela tem que ser votada pelo Congresso até dezembro. Não foi votada ainda, ficou aí, tem uma previsão no Congresso que está sob nova direção aí, tanto na Câmara quanto no Senado. Está prevista aí para 10 de março. E quero saber, ministra, tanto para os convocados do CNU, quanto para os reajustes, toda a administração direta, o que impacta? Qual é o impacto da não aprovação da LOA até agora? Perfeito, Karine. Obrigada mais uma vez, é um prazer estar aqui. E é super bom explicar. A gente tem feito uma comunicação com os servidores muito direta, né, para que eles saibam que o que está acontecendo hoje, pela não aprovação da LOA, a gente não pode pagar o reajuste, né? Você acompanhou, vim aqui algumas vezes, inclusive a gente falou sobre as negociações que ocorreram no ano passado, a gente conseguiu fechar com todas as categorias do Executivo Federal a negociação, enviamos uma medida provisória e ela entrou em vigor justamente a partir de 1º de janeiro, os servidores têm direito ao aumento, né? Então o aumento vale a partir de 1º de janeiro, mas a gente não consegue pagá-lo enquanto não tiver a aprovação da Lei Orçamentária Anual. A gente já comunicou aos servidores, eles vão receber retroativamente depois, assim que a lei for autorizada, né, for aprovada e sancionada pelo presidente. Então, se for 10 de março, né, a nossa expectativa é que se a gente conseguir sancionar até 15 de março, ainda entra na folha de março e, portanto, a gente paga ali a partir de 1º de abril. Se não for sancionada até meados de março, na verdade ela acaba sendo, e for sancionada logo posteriormente, a gente consegue pagar então na folha de abril, que é paga efetivamente em 1º de maio. Na verdade, 1º de maio é feriado, então 2 de maio, né, justamente no 1º dia útil do mês. Então, a gente tem essa expectativa, os servidores entenderam, né? A gente viu que ontem houve até uma manifestação, mas não foi no Bloco K, nem no Bloco C, onde normalmente ocorre a manifestação de servidores, foi justamente em frente ali ao anexo 2 do Senado, para pedir que os congressistas aprovem o mais rápido possível a LOA. Eu queria até dizer que a gente sabe que no final do ano passado, como houve aquela aprovação de várias medidas que o Executivo mandou, isso que inviabilizou também a aprovação naquele final de ano, né? O Congresso fez um esforço muito grande para aprovar, inclusive, uma emenda constitucional enviada pelo Executivo e, portanto, precisa fazer ajustes no orçamento. Foi impossível ali no final do ano ter a aprovação. Então, estamos já discutindo com o Congresso, né? Acho que o Congresso está muito atento a isso. O relator também, ele falou sobre a
dificuldade de ser mais rápido do que o prazo que ele já propôs, e a gente está bastante confiante que 10 de março é uma data bem provável mesmo de aprovação, e, contanto, a gente tem chance ainda de pagar a partir de 1º de abril. Portanto, os servidores vão receber retroativamente o reajuste de janeiro, fevereiro e março, nesse pagamento de contra-cheque de março. Então, para a gente isso está bem tranquilo. Quanto aos aprovados no CNU, a gente também, para convocar as pessoas para tomar posse, efetivamente, serem nomeadas a tomar posse, a gente precisa da lei orçamentária aprovada. Então, também, o timing, se for 10 de março, não interfere no nosso calendário, porque a gente agora deve homologar o bloco 8, né? O bloco 8 é o do nível médio, onde não há nenhum curso de formação. Portanto, a gente está apto já a homologar esse concurso muito em breve, né? Uma vez homologado o concurso, a gente começa a chamar para tomar posse os novos servidores. Lembrando que o bloco 8 foi também muito concorrido, foi o que tinha mais candidatos concorrendo, né? Foi uma seleção bem forte, e a gente então está aguardando esses servidores que vão começar a ser chamados ali, provavelmente final de março, início de abril, é a nossa expectativa desses servidores. Para os demais blocos, né, a gente também, aquelas áreas onde não há curso de formação, a gente também precisa da autorização da LOA, só que a gente só tem o resultado final em 28 de fevereiro, que é quando a gente termina as 3 rodadas para o curso de formação. Eu queria até aproveitar, já que já estou falando sobre isso, falar do curso de formação, que a gente, de novo, né, pedir para todo mundo que foi convocado para o curso de formação, que tem até hoje, dia 5 de fevereiro, para confirmar a sua participação. A gente já tem um percentual muito alto que já confirmou ontem, mas ainda falta um grupo que ainda não confirmou. Então, pedir para o pessoal confirmar hoje. E aí, por isso, a gente vai ter, como algumas pessoas não vão aceitar, a gente tem uma segunda rodada dia 11 de fevereiro, e depois uma terceira rodada dia 18 de fevereiro. Para cada uma, dura 2 dias a abertura para a pessoa confirmar. E aí, ao 28 de fevereiro, então, a gente fecha as listas finais dos blocos 1 a 7, e aí sim começa a possibilidade de chamar aqueles para qual não há curso de formação, que também vai dar ali por volta de início de abril também. Então, em princípio, está compatível com o calendário da LOA, não vai atrapalhar tanto, né, o calendário da LOA, se ele for aprovado realmente ali na primeira quinzena de março. Ministra, só chamar a atenção aqui, a senhora disse que hoje é o último prazo da primeira convocação. Então, assim, perdeu hoje só um próximo concurso. Na verdade, não é exatamente isso, né? É importante lembrar. As pessoas, elas lembram que tinha uma ordem de preferências, né? A gente tinha, as pessoas podiam botar a primeira carreira que eu quero é essa, a segunda aquela. Até uma informação que eu falei ontem também, mas acho que nem todo mundo ouviu. Teve uma pessoa que passou na sua 28ª preferência. O que significa que ele vai ser chamado para essa, mas ele continua em 27 listas. Todas aquelas que estão acima deles, ele continua na lista no cadastro de reserva. Por que eu estou falando isso? Porque se a pessoa, por exemplo, passou por um curso de formação de uma carreira que ela não quer assumir agora, mas não era a primeira preferência dela, ela continua no cadastro de reserva das que estão acima. Então, mesmo que ela diga não hoje, pode ser que ela seja chamada para uma outra carreira, e aí ela pode dizer sim depois. Então, dizer não hoje não significa que você está fora totalmente do concurso. A menos que fosse a sua primeira opção, né? Você passou por sua primeira opção, disse não, aí realmente você está fora de qualquer cadastro de reserva. Mas se não for a sua primeira opção e você disse não hoje, você continua ainda no cadastro de reserva das suas opções acima, portanto, não é o final desse concurso. Perfeito. Ou seja, temos muita coisa ainda para esclarecer sobre essa convocação, mas eu vou começar chamando aqui meus colegas que já estão a postos para conversar com a ministra, e eu converso com a nossa super repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional de Brasília, e com ela a gente vai também conversar com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões, Rio de Janeiro. Bem-vinda, Pri, um ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, ministra, também bom dia para a senhora. Falando então aí de CNU, né, mais um pouquinho, a senhora deu balanço ontem, já teve aí esses resultados divulgados. Eu queria te pedir para olhar um pouquinho para o passado e para o futuro, né? Eu queria que a senhora me dissesse o que ficou de acerto e principalmente o que ficou de erro nessa edição do concurso e que não vai ser repetido na próxima edição. E aproveito para perguntar dessa próxima edição se já tem aí uma previsão de data e quais carreiras serão abarcadas, ministra. Obrigada, Priscila. Bom, primeiro, acho que a gente está num processo justamente agora de fazer esse balanço, né? A gente ainda não tem um balanço final.
A gente está justamente, como eu já falei várias vezes, a gente tem um grupo que está acompanhando muito de perto da nossa secretaria, justamente gestão de pessoas, na área de provimentos, também o IPEA e a ENAP, né, um grupo de pesquisadores trabalhando juntos para poder fazer uma avaliação. A gente já tem, ainda não recebi deles esse relatório final, a gente já está fazendo uma análise importante. A gente, então, por isso eu não posso responder o que vai mudar, o que fica. A gente pretende fazer isso quando anunciar efetivamente o novo. E aí, sem falar as mudanças que houve, né? Uma das mudanças que já ocorreu entre a gente ter feito o primeiro edital e o final do concurso vai se manter, por exemplo, que foi o caso para uma eventualidade como a do Rio Grande do Sul, né? A gente já bolou, então, uma nova regra que permite você fazer uma prova excepcional caso atinja um percentual mínimo de candidatos, né? Algum tipo de evento climático ou qualquer eventualidade que ocorra que impeça um número mínimo de candidatos de fazer a prova. Então, isso já é uma novidade que a gente já implementou ao longo desse concurso e que, obviamente, será mantida para o próximo, para a gente poder, né? Esperamos que não ocorra nada na dimensão que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? Mas, infelizmente, sabemos que, diante das mudanças climáticas, ainda há um risco de acontecer algo nesse nível. A gente tem uma expectativa de lançar nas próximas semanas aí o novo edital. Aí eu prometo talvez vir aqui para lançar aqui, então... Por favor, ministra. Para a gente fazer esse programa que é tão importante aqui do Bom Dia Ministra, poder trazer aqui as novidades diretamente aqui, também para você, Priscila, será um prazer. E mas só dizendo sobre algumas carreiras que com certeza constarão no programa, né? E aí a pergunta da Karine antes sobre a LOA é importante. A gente ainda não pode... A gente vai autorizar alguns concursos agora, mas poucos. A gente precisa da aprovação final da LOA para ter a dimensão exata do recurso disponível esse ano para novos concursos. Então, por isso que a gente está um pouco... o nosso cronograma está um pouco atrasado em relação ao que a gente gostaria diante da não aprovação da LOA também. Mas, com certeza, a gente quer fazer concurso para as 2 novas carreiras que foram criadas. E eu queria dar um destaque muito grande, porque são carreiras ainda não conhecidas pela população, então aproveitar esse espaço aqui para apresentar essas 2 novas carreiras. Uma tem a ver com a área de defesa, justiça e segurança, né? Foi um pedido do ministro Múcio já desde o ano passado, na verdade, desde 2023, a gente veio conversando com o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é um ministério civil, porém sem uma carreira própria. E a gente, quando o ministro Múcio trouxe a proposta de uma carreira, a gente teve muitas conversas com ele para dizer, olha, hoje em dia a nossa lógica de carreiras não é uma carreira de um único ministério, nem de uma única secretaria, como é muito comum ainda no Brasil das carreiras mais antigas, né? Talvez são carreiras de secretarias ou de ministérios. A gente quer carreiras transversais. Não precisam ser transversais, totalmente transversais, mas que elas englobem uma certa quantidade de temas que correlatos. Então, essa foi a ideia, né? A gente foi trabalhando ao longo do ano passado, até que a gente chegou a essa proposta de uma carreira de defesa, justiça e segurança, já na medida provisória que a gente caminhou, já tem 750 vagas propostas, a gente pretende criar mais 750, né? Isso vai ser por meio de um projeto de lei que devemos enviar em breve, mas obviamente o concurso não serão para as 1.500 vagas, será para um número menor que isso, mas é muito importante, ele engloba essas 3 áreas, né? E já tem previsão que terá para o Ministério da Defesa e para o GSI. A gente ainda não sabe se terá para o Ministério da Justiça, estamos dialogando com o Ministério da Justiça, se eles terão interesse em fazer concurso já esse ano para essa carreira, mas com certeza para a Defesa e para o GSI teremos concurso para essa área e mais um pool que vai poder ser distribuído em outros ministérios. E a segunda carreira é uma carreira de desenvolvimento socioeconômico, né, que é uma carreira ainda mais transversal, mas é aquela, justamente, as carreiras que ela vai ter discussão de desenvolvimento regional, desenvolvimento agrário, desenvolvimento econômico, estrito senso também. Então, a gente vai fazer uma carreira bastante ampla, né, que também abarca um pool grande de formações e que também, na medida provisória, a gente viu a criação de 750 vagas por meio, ambas, né, tanto a carreira anterior com essa, por transformação de cargos que estão obsoletos, que a gente não vai mais utilizar. Então, a gente tem feito esse trabalho de transformação de cargos. Então, é mais uma carreira que a gente pretende fazer. Acho que essas 2 carreiras vão ser carreiras que vão atrair muita gente, porque são carreiras novas e que tem uma média salarial, é um nível salarial intermediário do ponto de vista do governo federal, mas é bastante atrativo também. Então, a gente imagina que terá grande demanda por essas 2 carreiras, né? Então, além disso, a gente deve fazer para a área administrativa e já tem alguns concursos que a gente já aprovou, que também já toparam entrar, que eu estou sem aqui a lista, depois eu posso mandar aqui. Não sei vou ver se a minha equipe consegue pegar essa lista para eu anunciar ainda hoje quais que já temos previsão de entrar.
Ministra, não tenho como deixar de perguntar, a senhora falou do salário atrativo, a senhora tem como, apesar da LOA não estar aprovada, tem como falar mais ou menos aí, e se são carreiras, essas novas, são para nível médio ou superior? Perfeito, são ambas de nível superior. Elas têm um salário igual ao ATPS. A ATPS é justamente uma carreira que houve 500 vagas no CPNU, uma demanda gigantesca, né? Então, ela é exatamente o mesmo nível, faixa salarial entre entrada e saída, porque justamente é uma carreira que a gente já viu que tem atratividade. E a TPS, e aí só lembrando, né? Essas duas carreiras que a gente criou agora, elas se somam a carreiras que foram criadas nos governos do presidente Lula, e acho que talvez da presidenta Dilma também, não sei se uma delas, acho que foram todas no governo do presidente Lula, ou início da Dilma, que foi a carreira de analista de infraestrutura, que foi uma carreira que veio muito por demanda do PAC, a de políticas sociais, pela grandiosidade, porque as políticas sociais, ambas, né, tanto de infraestrutura quanto políticas sociais, assumiram nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e a TI, que é a de tecnologia da informação, né? Então, essas duas carreiras se somam a essas três, né, fazendo um pool aí de carreiras transversais que basicamente abarcam grande parte do que o governo federal precisa fazer. Né? Foi uma análise que a gente fez que faltavam realmente essas duas carreiras. E o valor do salário, a senhora lembra? É de 9 mil e a entrada até 22 mil, não é isso? Se eu não me engano. A entrada de 9 mil e até 22 mil são de nível superior. Ok, então, ótimas oportunidades estão por vir. E com isso a gente sai de Brasília e vamos a Belém do Pará, vamos à Rádio Liberal. Rodolfo Souza, ótimo dia para você, querido. Oi, Karine, bom dia, ótimo dia para você, ótimo dia também para a ministra, para os colegas que estão comigo aqui, né? Ministra, eu quero lhe fazer uma pergunta a respeito da COP30, né? Que pode ser uma vitrine muito grande para transformar aqui a capital do Pará, Belém, uma cidade sustentável. Queria saber a respeito da administração pública, né, para deixar esse legado para a população local após a COP30, as ações que estão sendo feitas pelo Ministério até o momento. Muito obrigado, bom dia, ministra. Bom dia, um prazer falar com vocês aí em Belém, né, e no Pará como um todo. A gente tem, até aproveitando para dizer que Belém teve uma quantidade de aprovados bem interessante, o Pará como um todo, né, eu disse isso ontem, mas acabei não falando, a gente teve gente aprovada de todo o Brasil, né, e no Pará teve um quantitativo bastante significativo, que a gente está muito feliz também, sendo um pouco menos da metade em Belém e uma parte fora de Belém também, que para a gente é muito bacana, que houve gente de várias cidades sendo aprovadas. E aí, sobre a COP30, o nosso Ministério ele tem algumas ações importantes que a gente está trabalhando justamente na discussão sobre a formação de servidores para mudanças climáticas. A gente tem trabalhado também, né, no apoio também logístico do evento, né? A gente tem discutido bastante. A gente deu um apoio grande para o G20. No caso da COP30 é um pouco diferente, porque a ONU assume um protagonismo maior do que foi no caso do G20, onde o país, né, sede, tem um protagonismo praticamente 100%, mas a gente também tem discutido muito com a equipe que está coordenando aí a COP30, né, e aí eu queria reforçar de novo um pouco a nossa lógica, né, e aí falando justamente com o Rodolfo, a sua fala é muito importante, Rodolfo. Quando o presidente Lula decidiu fazer em Belém, ele decidiu fazer dentro da própria Amazônia, né? E mais uma vez, eu acho que a ideia do legado é tanto um legado para a cidade, que vai estar tendo várias interferências, justamente muitas financiadas pelo governo federal, que é muito importante, o governo está dando todo o apoio para que seja realizada a COP aí, mas também eu acho que é o mundo conhecer a Amazônia de perto e não simplesmente de fala, né? Então, para a gente, acho que a coisa que a gente está muito interessado em ver é qual vai ser a expectativa das pessoas de conhecerem aí em loco, né? Ainda que seja numa cidade grande, mas que vai ser também dentro do coração, com todas as suas questões associadas a estar dentro da Amazônia. Acho que isso vai ser uma coisa muito importante para que o mundo conheça e a gente possa aí fazer uma das grandes COPs. Que aí tem o segundo lado da COP que eu queria trazer, que é onde a gente está trabalhando também, que é a gente sabe que a COP no ano passado, né, a COP de 24, ela acabou terminando ali a gente conseguiu avançar um pouquinho, o Brasil teve um papel importante de avançar muito, um pouquinho aí nos acordos internacionais, mas eu acho que a gente quer que a COP de 25, a nossa COP 30, seja onde a gente tem um grande avanço. A gente sabe que hoje no mundo a gente está
num dilema, né? Porque, na verdade, um grande país que é essencial para que a gente combata as mudanças climáticas saiu do Acordo de Paris e está, de alguma forma, questionando, né, uma coisa que é em conteste de mudanças climáticas. Então, o Brasil vai ter um papel de protagonismo gigantesco em tornar essa pauta uma pauta central para o mundo, porque se o mundo inteiro não estiver alinhado, a gente dificilmente vai sair da situação que a gente está hoje. Exatamente, né? Com Donald Trump agora como presidente dos Estados Unidos, os desafios são muitos. Aí nessa área do meio ambiente, o Brasil realmente precisa, né, ministra, pensar como é que vai se posicionar e colocar essas pautas aí, engajar o mundo. Vamos sair de Belém, ministra, e vamos a Goiânia, vamos lá para a Rádio CBN, porque a Eliara Sala já está com a gente. Oi, Eliara, ótimo dia para você, bem-vinda. Muito obrigada, Karine. Bom dia para você, bom dia, ministra, também a todos os colegas e a quem nos acompanha em todo o Brasil. Ministra, voltando a falar sobre o CNU, ontem a senhora comemorou bastante, com razão, claro, o alcance das cotas para indígenas, PCDs, e pessoas negras. Só que quando a gente olha com um pouco mais de atenção em relação aos estados, dá para se observar que estados mais periféricos e mais pobres aqui do Brasil, como o Maranhão, como o Acre, tiveram uma baixa aprovação, pouquíssima. Qual é a intenção de vocês e de que forma alcançar também esses estados mais pobres e aumentar a aprovação nesses locais? Obrigada, Eliara. Olha, a gente ainda não fez o que seria importante fazer, que é um pouco a proporção com a população de cada um dos estados, né, para ter uma noção exata da aprovação. Mas eu até vejo, sempre pode ver o copo cheio, ou meio cheio ou meio vazio, né? A gente está muito feliz de ter tido aprovação nesses estados, né? Que muitas vezes os concursos são feitos só em Brasília, que era uma das nossas preocupações, ou no máximo nas capitais. A gente basicamente uma aprovação no DF de quase 50% era do DF. Né? O fato de a gente ter conseguido ter gente do Brasil inteiro, ou seja, de todos os estados, de 908 cidades, né, que é isso que foi uma coisa muito importante, ou seja, a gente teve gente aprovada em cidades médias e pequenas, não só em cidades grandes. Né? Obviamente vai muito além das capitais, até Goiás mesmo. A gente teve um índice de aprovação relevante, né, para o estado de Goiás, com pouco mais da metade na capital, mas também gente fora da capital, o que demonstra que a gente, de fato, conseguiu chegar a vários municípios brasileiros. Então, a gente, obviamente, a questão da aprovação, a gente precisa fazer com detalhes para ter uma noção sobre a população de cada estado, se atendeu ou não, né, tirando o DF, que sempre vai ser que a gente chama, né, um ponto fora da curva ali pela concentração já de servidores públicos que fazem o próprio concurso, a cidade tem pela quantidade de vagas que existe na própria cidade, tende a atrair mais gente não só da cidade, né, mas de todo o DF, pela proximidade, por óbvio, mas na nossa visão, o fato de a gente ter chegado ao Brasil inteiro já é um grande ganho. Podemos agora sim, quando a gente fizer análise mais detalhada, tentar ver se houve algum estado onde houve uma baixa participação frente ao percentual dele populacional, a gente pode tentar entender o que aconteceu e tentar ajudar no sentido de ter mais... Aconteceu muito isso, muitos cursinhos preparatórios que foram gratuitos e nem foi motivado pela gente, né? Foi a própria população que se mobilizou para fazer esse tipo de formação. E a gente sabe também que conforme você vai repetindo, a prova foi uma novidade, as pessoas vão aprendendo esse novo modelo de provas e isso tende também a aumentar a participação e a aprovação de novos candidatos. Ministra, quero aproveitar a sua presença para a gente esclarecer notícias que circulam aí sobre o Ministério da Gestão, que às vezes confundem as pessoas. Por exemplo, nas últimas semanas circulou aí uma notícia, uma polêmica, né? Sobre as estatais. As estatais, o que tem nas estatais? Investimento? Romba investimento? Então isso acabou virando uma coisa enorme, né? E as pessoas ainda não estão totalmente esclarecidas. Então eu queria que a senhora falasse com a gente um pouco sobre os investimentos nas estatais, né? A gente sabe aí que as empresas estão aí querendo muitos investimentos, querem se modernizar, querem otimizar serviço e quero que a senhora explique de uma vez por todas aí essa polêmica que há entre investimento e rombo. Perfeito. Tá certo, Karine. Primeiro, acho que obrigada mais uma vez. Toda vez que alguém me faz uma pergunta sobre estatais, eu acho muito importante, porque a gente pode esclarecer, né, os resultados. E aí eu acho que a primeira coisa, né, não há um rombo. Eu queria reforçar isso.
a gente tem dois tipos de contabilidade, né? A contabilidade fiscal, que se aplica melhor às contas públicas, estrito sensu, ou seja, contas de governo, né? Que tem uma lógica específica, porque justamente a gente pega as receitas do ano contra as despesas do ano. Né? E, por exemplo, qualquer gasto com investimento, ele é cheio. Esse ano, o PAC gastar 30 bilhões, mesmo que está construindo algo que vai ficar durante 50 anos no Brasil, a gente contabiliza os 30 bilhões inteiros como despesa e, portanto, você vai fazer lá, dadas as receitas do ano, a diferença com as despesas, qual é o resultado fiscal. Essa é a lógica de contabilidade pública que se aplica muito bem a governos. Pela lógica de endividamento público, então essa é uma estatística no Brasil já consolidada, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal lá dos anos 2000, né? Então é muito pacificada. Já a contabilidade empresarial não é assim. A contabilidade empresarial tem outra lógica. A contabilidade empresarial, por exemplo, o investimento, a empresa, ela não deduz, uma empresa privada, ela não deduz o valor cheio do investimento quando ela faz. Justamente, do ponto de vista de a gente apurar se a empresa está com saúde financeira ou não, você olha o que a gente chama do valor que se deprecia a cada ano. Então, se ela faz um investimento, por exemplo, numa máquina, a máquina tem 10 anos de vida útil, ela vai pegar aquele valor, dividir por 10 e botar no balanço a cada ano 1/10 daquele valor. Porque essa é a lógica da contabilidade empresarial, porque justamente aquele ativo vai ficar no balanço dela no mínimo 10 anos. Ele aumenta o ativo dela, ou seja, aumenta o balanço, e ela entra como despesa diferida no tempo, como a gente fala. Tanto que uma medida que o governo faz muito para melhorar a vida das empresas, diminuir o que elas pagam de tributação, que a gente chama de depreciação acelerada. Você antecipa o impacto do investimento, que aí reduz o lucro dela e o imposto sobre o lucro diminui. É um incentivo para as empresas quando a gente faz a depreciação acelerada. Né? Então, do ponto de vista... E, por exemplo, uma empresa, quando ela vai fazer investimento, ela pode usar o capital próprio dela, que está no balanço dela, né? E aí é uma troca que a gente chama de balanço, você sai do dinheiro em caixa e compra um ativo, então ela, do ponto de vista do balanço, não afeta nada o endividamento dela. Ou ela pode pegar uma dívida e aí sim comprar uma máquina, e aí aumenta a dívida, aumenta o ativo dela. Né? O que aconteceu com as empresas estatais brasileiras? Né? Elas ficaram durante muito tempo, né, principalmente desde o governo Temer e Bolsonaro, praticamente proibidas de investir ou investindo muito pouco. Principalmente todas aquelas empresas que entraram no Plano Nacional de Desestatização, elas foram praticamente proibidas de investir. E muitas delas são empresas lucrativas que foram tendo lucro e o dinheiro ia entrando no caixa e ficava no caixa. Foram acumulando dinheiro em caixa. Então, são receitas de anos anteriores que estavam em caixa. Outras empresas tiveram aportes durante o governo Temer e Bolsonaro, né? Elas receberam dinheiro do Tesouro, que também ficou em caixa, para ser investido posteriormente. Esse dinheiro, no momento que o Tesouro faz o aporte nas empresas, ele vira uma receita naquele ano. Se não houve despesa, aquilo ali gerou um superávit para ela naquele ano. O que aconteceu quando o presidente Lula entra, né? Eu assumo o ministério, a gente, né, tem a Secretaria de Gestão das Estatais dentro do ministério, a gente muda a lógica e olha para as estatais e fala, vocês precisam voltar a investir. Né? Vou dar um exemplo do SERPRO e da Dataprev, que são duas empresas que não só... São duas empresas muito ligadas ao Ministério, uma delas é vinculada ao Ministério, a outra é um nosso braço aí, são dois dos nossos grandes braços de governo digital, as duas empresas TI. Elas tinham muito recurso em caixa e precisavam fazer frente aos novos desafios, por exemplo, de inteligência artificial. Né, de armazenamento de dados. A gente está trazendo os dados para ficarem no Brasil. Os nossos dados públicos, inclusive sigilosos, estavam espalhados pelo mundo inteiro. A gente falou, não, os nossos dados têm que estar no Brasil. Essas empresas precisavam investir. Essas duas empresas passaram a comprar ampliar seus data centers, comprar supercomputadores. Tudo isso é um dinheiro que elas estão gastando hoje, né, mas algo que vai ficar aí por alguns anos na empresa. Quando elas fizeram isso, elas usaram o dinheiro que estava em caixa e compraram uma máquina. O que aconteceu? Elas gastaram mais do que elas receberam de receita naquele ano. Isso vai gerar, do ponto de vista fiscal, ou seja, do ponto de vista da contabilidade pública, um déficit, porque elas gastaram o dinheiro que estava em caixa para comprar uma máquina. Só que do ponto de vista da contabilidade empresarial, quando essa despesa entrar deferida no tempo, etc., elas estão tendo lucro. O SERPRO, inclusive, vai ter talvez os maiores lucros da história. Né? A própria Dataprev é uma empresa que está com lucro também. E a gente viu que das 11 empresas brasileiras que tiveram déficit, 9 delas têm lucro.
Ou seja, pela estatística fiscal, elas têm déficit porque elas estão gastando dinheiro que estava em caixa, ou dinheiro que elas mesmas receberam por ser lucrativo durante um tempo, ou dinheiro que foi aportado pelo governo anteriormente, e elas agora estão gastando para investir. Isso gerou déficit agora. Porém, elas são todas, 9 das 11 são lucrativas. Então, assim, a gente quer reforçar muito isso, né? E aí, de novo, até acho que a gente pode chamar os contadores no Brasil para fazer um desafio de contabilidade no Brasil, né? Explicar a diferença entre contabilidade empresarial, que é a lógica de qualquer empresa, seja ela pública ou privada, de uma lógica de contabilidade fiscal. E aí, de novo, né? Muitas dessas empresas, como elas estão gastando dinheiro que está em caixa, isso não aumenta o endividamento delas, não tem a ver com o aumento da dívida pública. Ao contrário, essas empresas estão gastando dinheiro em caixa, né? Se a gente pegar um balanço empresarial, para quem conhece bem contabilidade, é uma mexida no próprio ativo da empresa, não mexe no passivo onde está a dívida. É só ativo, tirou dinheiro em caixa, comprou máquina. É só isso que está acontecendo, né? Sai de um ativo líquido para um ativo não líquido. Mas é só uma mexida no ativo da empresa e é muito importante entender essa diferença e, portanto, a gente volta a afirmar que as empresas estatais brasileiras, e aí eu queria dar um outro dado, né? É o dado de crescimento do investimento das estatais. Ótimo. Houve um aumento de mais de 40% em relação a 24 e de quase 100% dos investimentos em relação a 22. As empresas estatais brasileiras voltaram a investir e isso é um grande patrimônio para a população brasileira, né? Lembrando que as estatais são do povo brasileiro, muitas delas são centenárias, né? Elas são, no mínimo, muitas delas têm no mínimo 50, 60 anos. Não são de governo, elas são do Estado brasileiro, são da população brasileira. E o que a gente quer é que elas sejam lucrativas, que elas invistam, gerem ganhos, né, tragam mais valor público para a sociedade brasileira. E esse é o grande papel delas e é isso que a gente está trabalhando para que elas façam. Então, pronto. Então, resumindo, não dá para comparar a contabilidade de empresa privada com contabilidade de empresa pública. Não dá para... isso é muito importante. Empresa privada e pública, elas têm a mesma contabilidade. Não dá para comparar com a fiscal, que é de governo. Com a fiscal, perfeito. Isso é muito importante. Então, não existe rombo. O que houve foram investimentos, o dinheiro está sendo executado. Exato. Não é isso, ministro? Exato. E aí, por isso que tem aí essa polêmica que a ministra Esther Dweck, mais uma vez, esclarece aqui. Muito obrigada, ministra. E vamos seguir, então. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, vamos a Camaquã. Vamos com a Rádio Acústica, porque o Rodrigo Vicente já está com a gente. Oi, Rodrigo, bom dia para você. Seu áudio está fechado, vamos tentar de novo. Perdão. Agora sim. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Bom dia, os colegas. Era uma pergunta, né, Karine, a que tu acabou de fazer para a ministra. Eu acho que, de fato, ela viria hoje aqui, né, porque gerou esse buzz, a questão de ou era déficit ou era rombo, né? Mas já explicado pela ministra, eu gostaria, ministra, de aproveitar da tua experiência e da tua capacitação para perguntar qual seria, na tua visão hoje, esse maior desafio, já que, bom, parte superado da reposição agora dos quadros do governo federal, que deve acontecer nos próximos meses com o ingresso de todos os aprovados no CNU, mesmo que gradativo. Mas qual seria, então, agora, nos dias atuais, o maior desafio para se inovar e para ser eficiente no serviço público, ministra? Obrigada, Rodrigo. Primeiro, eu queria dizer para o pessoal de Camaquã que teve uma pessoa aprovada da cidade, né? Não sei se vocês sabem disso, e foi para o concurso um dos mais concorridos, né? Que foi para o auditor fiscal do trabalho. Então, é uma coisa muito bacana, né? E é uma mulher. Então, aí essa pessoa merece até uma comemoração aí na cidade. A gente está muito feliz porque essa é a nossa lógica. E também, aproveitando que a gente está falando com o Rio Grande do Sul, dizer mais uma vez que foi muito acertada a decisão de adiar a data da prova inicial por conta, infelizmente, do que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente teve uma aprovação no Rio Grande do Sul acima da média dos inscritos no estado, né? Teve mais ou menos 3,8% de inscritos no estado e a aprovação do Rio Grande do Sul representa 4,4% dos aprovados, ou seja, é um número bastante considerável. A gente está muito feliz com esse resultado. E também o Rio Grande do Sul é um dos estados onde a maioria não é da capital, né? Claro que o Rio Grande do Sul tem várias cidades médias
e é uma característica do sul brasileiro de ter mais cidades médias, né, não só a capital, mas o Rio Grande do Sul também, a maioria não é de Porto Alegre, é não só necessariamente do interior, né, da região metropolitana ou do interior do estado, e aí de Camaquã, que é uma cidade mais ao sul aí do estado, né, teve uma pessoa que foi aprovada, a gente está muito feliz com esse resultado, né, então a primeira coisa importante sobre isso. E depois respondendo sua pergunta, Rodrigo, eu acho que a gente tem vários desafios, né, o governo está muito empenhado em ser um governo eficiente. Essa é a nossa principal coisa. E ser eficiente não significa não fazer nada, né? Que é muito importante. Muitas vezes a gente acha que o governo não deveria fazer nada, ele está sendo eficiente. Isso não é verdade, né? Um governo eficiente é aquele que é ágil, que responde rápido às demandas, que está atento às mudanças na sociedade, né? que se comunica bem com a sociedade. A gente está trabalhando muito nisso. E aí, talvez, nosso maior desafio esse ano, Rodrigo, respondendo a sua pergunta, foi uma demanda do presidente Lula também, que é o que ele está chamando de bancos de dados do Brasil. O que é isso? Né, a gente já tem hoje no governo federal, mas não só no governo federal, né, nos governos estaduais, municipais, uma quantidade de dados importantíssimos para melhorar a nossa capacidade de prestar serviços públicos. E a gente está trabalhando numa grande integração desses bancos de dados. Por quê? O que isso vai nos permitir? Aí eu vou dar um exemplo... que é na primeira infância, né, que é uma coisa que a gente está trabalhando muito. A nossa ideia é ter, em breve, um aplicativo da primeira infância, né, isso tem sido um trabalho do todo o governo federal, não é só do Ministério, envolve educação, envolve saúde, envolve direitos humanos, envolve a própria SRI, que isso veio de uma proposta do Conselhão, né, essa ideia do aplicativo, que é para os responsáveis de crianças na primeira infância, você receber num aplicativo todas as informações necessárias de serviços públicos que essa criança precisa. Então, desde vacinação, aí, como a gente sabe a idade da criança, a gente fala, ela chegou no mês tal, precisa tomar vacina assim e assim. O posto de saúde próximo da sua casa está com essas vacinas. Então, você percebe que eu tenho dados municipais com dados federais, né, para a gente poder fazer isso. Creche, está chegando tem vaga em creche na sua cidade, ou ao contrário, a gente sabe a demanda de vaga em creche pela quantidade de crianças naquela cidade e, portanto, a gente proativamente pensa que está precisando de uma creche naquela cidade ou naquela região ali. Então, é um processo de, a partir dos dados, a gente melhorar a qualidade de serviço público, né? Nesse ano é o grande desafio do Ministério, né? A gente já vem trabalhando fortemente nisso, a gente já tem várias integrações de dados, mas a gente está ampliando muito. E aí, a partir disso, a gente retomou uma Câmara Técnica importante, um comitê técnico importante no governo federal, que é de transformação digital. E a gente vai ter uma Câmara Técnica específica de governo digital, onde esse será o nosso trabalho esse ano, que é integrar ao máximo as bases de dados para que a gente possa fazer uma interlocução com a sociedade, uma prestação de serviço, e a pessoa não precisar nem se mexer, né? E no caso do Rio Grande do Sul, Rodrigo, eu queria dar esse exemplo, porque esse é o nosso grande objetivo. No caso do auxílio emergencial, auxílio reconstrução, como é que foi feito o processo? Você deve ter acompanhado isso. As prefeituras passavam para o governo federal os CPFs das pessoas com endereço, e o governo federal fez todo o trabalho de checar se aquela pessoa era ela mesma, se aquele endereço estava correto. A gente fez todo um processo, a pessoa recebia uma mensagem no Gov.br falando: você é você mesmo, você tem direito ao auxílio, você quer receber, sim ou não? A pessoa não precisava fazer absolutamente nada a não ser confirmar que ela queria receber. Esse é o nosso objetivo final, que é o governo proativamente ofertar serviço para a população, né? E a gente poder ter automatização de benefícios, a pessoa não precisa nem requisitar se ela tem direito, ela é requisito, mas ela não precisa entregar aqueles 200 documentos, achar documento, fica nosso papel. Então, a gente está trabalhando muito para isso, né? Nas próprias leis aprovadas no final do ano, a gente fez uma coisa que a gente pediu, foi justamente que a gente aprendeu com o Rio Grande do Sul, é receber os cadastros de endereço das concessionárias de serviço público. É só um exemplo específico, que com isso a gente já conhece onde a pessoa mora, já pode checar se a informação está verídica e ver se aquela pessoa está num lugar que precisa de algum tipo de informação. Então, isso é o nosso grande objetivo esse ano. Vou aproveitar essa pergunta do Rodrigo, de otimização, e que a senhora está falando em compartilhamento de informação. A senhora falou sobre vacinação, sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul, né? O que as pessoas tiveram ali que ser chamadas para dar um aceite ou não, numa ajuda. E aí eu quero aproveitar para linkar isso com a Caixa Postal Gov.br, né? A Caixa Postal Gov.br, queria que a senhora explicasse para a gente. É a ferramenta que vai informar as pessoas sobre isso, ministra? Perfeito, Karine, muito importante isso. No caso do Rio Grande do Sul, não existia ainda a Caixa Postal, né? Então, a pessoa recebia como se fosse
espécie de pop-up, uma mensagem, ela ia lá, dava sim, aquela mensagem não ficava armazenada. Tá. Né? E aí a ideia da caixa postal, toda a comunicação que o governo vai fizer com a sociedade via o GovBR, ela fica armazenada como se fosse uma caixa de e-mail. Então, a pessoa pode voltar lá, olhar novamente, aquela informação não se perde. Ela pode, inclusive, confirmar, caso ela receba, por exemplo, que é uma coisa antifraude também. Né? A gente viu, infelizmente... Que é super importante. Que é super importante. As pessoas, às vezes, recebem e falam assim, o governo está pedindo para você pagar isso porque você vai fazer. Aí ela pode ir lá na caixa GovBR dela e ver se aquela mensagem chegou por lá. Se não chegou por lá, ela pode desconfiar que não deve ser verdadeira. Porque se fosse uma mensagem do governo federal, teria chegado também na sua caixa GovBR. Então, é uma maneira não só da pessoa armazenar informações que ela recebe do governo, mas também dela checar a veracidade de informações que ela recebe, muitas vezes de forma fraudulenta. Então, isso também tem esse objetivo. É tanto de melhorar a comunicação em ter um lugar de armazenar, como também da pessoa poder checar se ela recebe uma informação que ela duvidosa, checar se é verdadeira, porque se ela é verdadeira, ela deveria estar também na sua caixa de mensagem. E ela foi estreada agora no CNU. Pois é. Né? Os candidatos receberam não só lá na página do candidato, mas também receberam na sua conta GovBR informações agora do resultado do CNU, que foi a gente estreou justamente num momento muito importante, dado que a gente tinha muitas pessoas que receberam informações nesse curto espaço de tempo. Sem dúvida, e numa época, né, ministra, que a gente tem tanta fraude, tantos golpistas, a gente ter um canal como esse, né, o GovBR, que é uma ferramenta de acesso a serviços do governo, né, por onde, então, o governo vai priorizar para divulgar suas informações. Então, é importante que você tenha ativa essa ferramenta, gov.br, e veja lá o seu resultado do CNU, ou como a ministra disse, qualquer outra informação do governo federal, se for verdade, se for um fato, estará ali nessa caixa. Cada vez mais todas as informações vão chegar por ali. Né? A gente ainda não está com todas as informações chegando, mas é nossa ideia que qualquer coisa que foi enviada chega por ali também, se for personalizado. Muito importante que não vai ser uma caixa de spam, né? Que a gente tem essa preocupação. Não vai chegar qualquer coisa. O que chega por ali são informações para aquela pessoa que precisa receber aquela informação. Então, são mensagens que a gente chama de personalizadas, né? É uma demanda daquela pessoa que ela precisa receber, ela vai receber ali na sua caixa. Então, é isso. A gente não mandou para todo o Brasil o aviso do auxílio reconstrução. Na verdade, a gente mandou para aquela pessoa o direito dela de receber. Foi exatamente super personalizado. Essa é a nossa lógica, a gente personalizar cada vez mais a informação. E isso é um governo digital que funciona para o benefício da população. Sem dúvida, ministra. Vamos andar aqui com as nossas perguntas das rádios, porque a gente ainda tem muita coisa para perguntar e as rádios que já participaram querem voltar. Então, vamos para Maceió, vamos com a Rádio Mix. A gente recebeu uma pergunta do Marcos Rodrigues. Ministra, quando os candidatos ao concurso fizeram as suas inscrições, eles puderam fazer outras opções ali dentro do mesmo bloco, né, em que eles estavam disputando esse certame. Esse resultado final já inclui essa rodada por todas essas opções ou terá uma segunda chamada ou terceira chamada em relação a esses resultados? Super obrigado, Marcos, também todo o pessoal aí de Alagoas e de Maceió, cidade maravilhosa. Eu tive passei minhas férias, minha única semana de férias em Alagoas, nas praias aí maravilhosas de Alagoas. E dizer uma coisa importante para vocês, acho excelente essa pergunta que ajuda a esclarecer. Então, a gente fez, é um pouquinho diferente do SISU, né? No caso do CPNU, as pessoas definiam sua prioridade no momento da inscrição, e a gente tinha lá a lista de preferência das pessoas. A gente foi fazendo, então, a pessoa, ela, dada a nota dela, ela foi aprovada, quem foi aprovada na sua maior preferência dada a sua nota, né? A gente viu 48% das pessoas, praticamente 48%, foi aprovada na sua primeira preferência. Ou seja, essas pessoas ficam nessa carreira, não tem mais como ascender porque elas estão na sua primeira preferência. Se eu não me engano, 17% foi na sua... 20 e poucos, eu acho, não lembro exatamente o número, mas 17% foi na sua segunda preferência. Essas pessoas, elas agora vão ser chamadas para a sua segunda preferência, mas se vagar uma vaga naquela sua primeira preferência, elas estiverem ali próximas ali da chamada, elas podem ser chamadas também para a sua primeira preferência. Inclusive, essa rodada que vai acontecer agora
no dia 11 de fevereiro, né, quando a gente vai chamar a segunda rodada do curso de formação, tende a mudar, as pessoas podem subir de posição. Então, é muito importante, né? Então, 17% passou na sua segunda opção. 11% passou na sua terceira opção. Né? Tanto que a soma dessas três é que 76% passou até a sua terceira opção. Mais de 24% das pessoas que passou em opções quarta, quinta, sexta, até aquele caso de uma única pessoa que passou na sua 28ª. O que significa? Que as pessoas que não passaram na primeira, elas estão em cadastro de reserva das suas opções acima. Então, quem passou na segunda, está no seu cadastro de reserva da primeira. Quem passou na terceira, na sua terceira opção, está no seu cadastro de reserva da segunda e da primeira. Então, elas podem ser chamadas, seja agora, nessas rodadas que a gente vai fazer para os blocos 1 a 7, seja em chamadas de excedentes. Quando a gente chamar excedente desse concurso, né, quando a gente fizer ampliar o número de vagas para o concurso, as pessoas podem ser chamadas e aí sobe a fila toda. Se a pessoa for chamada para a sua segunda preferência, alguém vai ser chamado para o lugar daquela que foi chamada e abrir uma vaga ali. Então, a gente vai fazer essas rodadas. O concurso tem validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, a partir da data da homologação. No caso do bloco 8, ele deve ser homologado ali em março, provavelmente, né? Então, ele vai ter validade até março de 26, portanto, ser prorrogado até março de 27. No nível superior, a gente só homologa quando termina os cursos de formação, que devem terminar só no segundo semestre. Então, portanto, eles vão ter prazo de até meados do ano que vem, podendo ser prorrogado até meados de 27. Então, terão outras chamadas para as pessoas que estão no cadastro de reserva e elas vão subindo nas suas posições na lista. Muito importante entender isso. Então, já vou aproveitar para já tirar essa dúvida. Então, o concurso tem validade de 1 ano, prorrogável por mais 1, e esse novo CNU que pode acontecer não atrapalha essa validade desse concurso. Exato, não. A gente não pode fazer um concurso para vagas que estão com concurso em aberto, né, com concurso vigente. Então, a gente não terá vagas, né, nesse novo CNU, esse ano, se tudo der certo, a gente consiga fazer, não serão para as mesmas carreiras que estavam nesse atual CNU. Só quando terminar a validade desse concurso que a gente pode fazer novos concursos para a mesma vaga, ou caso a gente esgote todo o cadastro reserva de uma determinada carreira, né? Não temos previsão de fazer isso no curtíssimo prazo, mas também uma maneira de você poder fazer um novo concurso para a mesma carreira é você esgotar todo o cadastro reserva e não tem mais ninguém para entrar, pode ser habilitado a fazer um novo concurso. Então, não terão para as carreiras que estão agora, serão novas carreiras, né? E essa é a lógica como a gente tem muitas carreiras no Serviço Público Federal, esse concurso, claro, pelo represamento que havia, houve uma quantidade de carreiras e cargos gigantesca, né? Não tende a ser o caso do próximo, né? Ele vai ter um número menor, mas a gente acha que ainda assim será super atrativo e a gente está com bastante expectativa em relação ao próximo também. Sem dúvida, ministra. Agora a gente vai dar uma corridinha, porque as rádios querem perguntar de novo, e a gente passou uma olhada, deu uma olhadinha no YouTube, e o Hugo Carvalho, ministra, mandou a seguinte pergunta. Ele quer saber a diferença dessas novas carreiras que a senhora mencionou aqui para a TPS, analista técnico de políticas sociais. Ele está meio confuso porque ele está achando que as atribuições são as mesmas. Qual a diferença? Não são as mesmas. Obviamente, você não pode criar duas carreiras com atribuições exatamente as mesmas, né? É importante olhar isso. Acho que a gente tem uma lógica diferente nessas carreiras, principalmente uma mais ligada à defesa, outra ligada mais a desenvolvimento socioeconômico, né? Que tem uma carga até maior de economia do que o ATPS, né? Então, tem lógicas muito diferentes. Inclusive, eles são... A disposição em ministérios é muito diferenciada, né? Vai menos para os ministérios sociais, vai mais para os ministérios mais econômicos, né, no sentido mais de desenvolvimento regional, de desenvolvimento agrário, de agricultura, né, obviamente fazenda, planejamento, gestão. O Ministério da Gestão é um ministério que tem, obviamente, algumas carreiras transversais associadas a ele, mas a gente não tem nenhuma carreira mais ligada ao desenvolvimento socioeconômico. Então, também terá gente, por exemplo, na Secretaria de Gestão de Estatais, né, não é uma carreira onde você tenha... A TPS, claro que pode entrar em qualquer lugar, por ser uma carreira transversal. Mas, então, é uma área, por exemplo, a gente acha que essa nova carreira mais de desenvolvimento socioeconômico vai ter bastante entrada, né? Então, não são as mesmas coisas, não compete. A gente vai continuar tendo as duas carreiras trabalhando, né, em paralelo, e vão atuar, muitas vezes, em ministérios bastante diferentes,
justamente o OJTPS, eles têm uma concentração maior nos ministérios das áreas sociais, estrito senso, e lembrando que a gente fez uma mudança, né? Isso é importante. Os OJTPS antes eram vagas específicas de ministérios, e a gente tornou ela uma carreira até mais transversal, né? No 2023, quando a gente fez a aprovação da lei foi em 24, mas a envio da proposta de lei foi em 23 ainda, que foi justamente dentro da negociação com a carreira, a gente tornou ela mais transversal. Mas são carreiras complementares, não são as mesmas coisas, as mesmas atribuições. Ministra, então vamos, vale o combinado com as rádios, vamos para perguntas rápidas, respostas rápidas para dar tempo de todo mundo, que tem muita coisa para a gente falar ainda. Rádio Nacional, Priscila Mazenotti. Rapidinho, então, Karine. Ministra, eu queria falar um pouco sobre greve, né? Os auditores aí em greve desde novembro, já causando prejuízo. O que está faltando para um acordo, ministra? Olha, na verdade, não é que está faltando para um acordo, né? A gente tem acho que é um pouco a diferença de entendimento do que é o acordo. Eu acho que essa pergunta é super importante para esclarecer isso. Os auditores... Só um minutinho. Aqui, Da Receita... a gente foi um trabalho muito do ministro Haddad, com a gente também, da gente regulamentar o bônus de eficiência deles, né? E com isso eles tiveram um aumento salarial bastante significativo pelo efeito do bônus. Foi uma opção que eles tiveram, né, de carreira, de optar por receber o bônus ao invés de lá atrás, né? Eles saíram do que a gente chama de uma carreira de subsídio único, né, que é um salário específico, para ter também o bônus. E foi uma decisão de que essa era a melhor maneira de fazer o aumento salarial deles por meio do bônus. Foi uma negociação bastante longa, né? Acho que a imprensa toda acompanhou isso. E com isso eles chegaram a um patamar salarial que, na nossa visão, é um patamar salarial compatível nesse momento com a carreira, inclusive levando em consideração os impactos fiscais do reajuste associado ao bônus, né? Então a gente tem muita dificuldade de fazer qualquer aumento no subsídio deles, porque a gente já teve um impacto muito alto financeiro com o aumento do bônus, que já está pactuado aí até 2026, nesse aumento do teto do bônus, né? O bônus depende, obviamente, da arrecadação, né, porque está associado a algumas variáveis, né, e da própria produtividade da receita. Então, na nossa visão, a gente teve uma negociação, sim, foi feita uma negociação associada ao aumento do limite máximo que eles têm no bônus de eficiência deles e, portanto, na nossa visão, a gente não tem espaço fiscal para mais um reajuste para eles. De Brasília, a gente vai a Belém do Pará. Rodolfo Souza, Rádio Liberal. Ministra, a minha pergunta é bem simples. Na sua visão, né, o futuro dos concursos públicos, até no âmbito estadual e municipal, é como foi o molde do CNU, ministra? Obrigado. Obrigada, Rodolfo. Olha, a gente acha que o CNU ele tem uma coisa que deve ser replicada sim, né? E aí, para o governo federal, sem dúvida nenhuma, que é você ter essa dimensão regional no Brasil e poder chegar aos locais mais remotos aí. Uma coisa importante no Pará, tanto Pará e Amazonas, que são estados muito grandes, inclusive com áreas de difícil acesso, né? A gente tentou botar em cidades estratégicas para facilitar o acesso das pessoas, né? Então, a gente teve muita preocupação com isso, porque são estados muito grandes e também com uma logística interna, né, pelos rios, obviamente não trivial, né? Muito diferente dos outros estados brasileiros. Então, a gente teve muita preocupação em escolher pontos estratégicos de facilitar o acesso das pessoas, foi nossa grande preocupação. E com isso, a gente percebeu que teve, sim, essa maior democratização. A gente vai, em breve, como eu falei, fazer um balanço mais detalhado para que a gente possa demonstrar isso. E do ponto de vista federal, não há dúvida. Do ponto de vista dos estados, né, acho que os estados, é muito importante que a gente tenha uma preocupação em cobrir toda a sua área territorial, né, até mais simples, porque está limitado a um estado só. E agora, o próprio ministro Camilo, ele está discutindo, né? Estava falando com a Karine antes, ela perguntou se era se vinha do nosso ministério, não, vinha do Ministério da Educação. Ele está propondo a gente tentar fazer isso para a contratação de professores, né? Uma ideia muito bacana, que o governo federal ajudar nessa contratação de professores. Obviamente, a contratação não é do governo federal, é dos estados e municípios, mas o governo federal apoiar esse processo. Então, a gente acha, assim, que isso vai ser replicado. Acho que foi muito bem sucedido do ponto de vista da democratização, da gente ter mais diversidade no serviço público federal.
E a gente tende a repetir, sim, pelo sucesso que a gente acha que esse concurso obteve. Ministra, vou sair um pouquinho dessa questão do concurso, mas a gente pode voltar a qualquer momento ainda. A gente vai chamar daqui a pouquinho Goiânia. Mas eu queria, ainda naquela coisa de esclarecer notícias que andam circulando por aí, ministra, houve algumas matérias de colegas falando de uma empresa que está sendo investigada, que ia atender aí, que estava entre as concorrentes aí para atender contrato com ministérios na ordem aí de 321 milhões de reais, né? Então, a empresa estava sendo investigada e a senhora tem notícias sobre isso, né? Exato, Karine. Obrigada, porque é ótimo falar sobre isso. Primeiro, eu queria esclarecer que a gente estava com uma licitação em aberto, né? Não tinha sido não estava concluída, né? Essa empresa estava realmente posicionada em primeiro lugar nesse certame, né? E estava em aberto, só que houve muitos recursos, alguns questionando a própria empresa ou a maneira como ela apresentou a sua proposta, né? E o que aconteceu foi que a nossa área de licitação, o pregoeiro responsável por esse, quando estava fazendo os recursos, e o prazo final de recursos da resposta sobre recursos era ontem, ele constatou de fato uma irregularidade na proposta feita por essa empresa e ontem ela foi inabilitada, ontem à noite, né? Essa informação já está pública, a empresa já recebeu essa notícia, então nesse momento essa empresa está inabilitada, ela não participa mais do nosso certame. E aí eu só queria dizer uma coisa que é o lado sobre essa licitação, por que ela é um valor tão alto, né, de 321 milhões? E aí aí esquece essa empresa, já foi inabilitada, vamos falar agora de como está funcionando o governo federal. O presidente Lula, ele decidiu fazer uma coisa muito importante já na lógica de eficiência, que é a gente centralizar um pouco mais as nossas contratações e também o apoio de suporte aos ministérios, né? Então, hoje a gente tem uma secretaria no Ministério, que é a Secretaria de Serviços Compartilhados, que ela presta suporte a 13 ministérios. E ela centraliza também as contratações. Por isso ficou um volume muito alto essa contratação, porque ela atende a vários ministérios, né? Não sei se são os 13, todos os 13, ou a 12 dos 13, né? Então, por isso são contratações altas e a gente tem uma diligência enorme para que esses contratos sejam o melhor possível, sem nenhum problema. Então, a gente leva muito a sério essas fases recursais, a gente analisou os documentos e tomou essa decisão. Mas, por outro lado, a gente tem ganhos enormes de economia, tanto porque você tem uma equipe especializada menor do que se você estivesse replicando essa equipe em 13 ministérios, então já é um ganho de eficiência que a gente já calculou aí de mais de 2 bilhões, né, por conta de você reduzir a replicação e um ganho enorme nas próprias contratações. A gente consegue preços mais baixos, a gente consegue fazer ela de forma mais eficiente e, quando há uma irregularidade, a gente apura e, nesse caso, ainda na fase, a empresa não tinha sido contratada, ainda nessa fase a empresa foi inabilitada, então, de participar dessa licitação. Quadro de técnicos, isso, né? Essa contratação era para técnicos? Para terceirizados, isso. Perfeito. Para pessoal terceirizado. Vamos correr, ministra, vamos lá, vamos para Goiânia, Rádio CBN, Eliara Sala. Queria perguntar sobre a carteira de identidade nacional. Queria saber se o Ministério trabalha também com a possibilidade de criar um banco de dados biométricos nacional. Perfeito, Eliara. Obrigada, porque é exatamente isso, né, Eliara? A lógica da carteira de identidade nacional, ela tem uma lógica importante do ponto de vista da segurança pública, né? Que no Brasil a gente tinha a possibilidade de emissão de 27 carteiras, ou seja, uma em cada estado, mais um DF, e isso gerava muito risco de fraude. O próprio documento, ele não era... Quando você apresentava o seu documento, você não tinha como comprovar se aquele documento era verdadeiro ou não, né? E a nova carteira, ela tem então, por esse lado, ela é super importante, ela também é, assim, essencial da lógica de cidadania, né? Por isso a nossa preocupação. E aí a lógica da base biométrica única é a gente justamente saber se a pessoa é a pessoa mesmo. Então, quando alguém apresenta um documento, a gente terá um aplicativo que vai checar o QR Code que tem nesse documento para ver se ele não foi fraudado, se ele não foi roubado, se aquele documento está válido, saber se a pessoa é a pessoa mesma, não tem ninguém se passando por ela, né? Isso é super importante. Então, é um documento que vai dar garantia e a gente vai ter sim uma base biométrica única a partir da carteira, o que vai, de fato, nos permitir conhecer todos os brasileiros e brasileiras, né? Esse é um dos objetivos disso. E lembrando de novo que vai ajudar na personalização dos serviços, né? Da gente poder prestar serviços melhores. E essa exatamente, hoje em dia a gente tem base biométrica no TCE, no Senatran, né? E na Polícia Federal, e agora o da carteira ela vai ser a grande base biométrica
única no Brasil. Camaquã, Rádio Acústica, Rodrigo Vicente. Bom, ministra, a senhora ainda ontem e hoje também não cravou uma data, mas eu preciso lhe perguntar então, é no segundo trimestre, no segundo semestre, no primeiro semestre de 2025, quando deve sair mais ou menos esse segundo CNU? Ao menos o edital. Ah, perfeito, Rodrigo. Não, o edital no primeiro trimestre. A gente espera um pouco, talvez ali no finalzinho, até o finalzinho do primeiro trimestre, o edital. A prova, a gente gostaria de repetir em agosto, a gente ainda não sabe se vai ser possível por conta do prazo do edital. Mas por que a gente gostaria de repetir em agosto? Que a gente depois, infelizmente, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente fez um mapa hidrológico no Brasil e descobriu que agosto é o mês de menor incidência de chuvas no Brasil. Claro que com mudanças climáticas pode mudar, mas a nossa ideia é tentar fazer a prova aí sim no segundo semestre, no início do segundo semestre. Essa é a nossa lógica de calendário, então esperamos até ainda no primeiro trimestre divulgar o edital e a prova ser no início do segundo semestre. Olha, teve coletiva ontem, você falou um monte lá na coletiva, mas a gente ainda tinha tanto assunto para falar. Então, já fica o convite para voltar. Vou te dar um tempo para considerações finais, mas queria ressaltar aqui, né, uma coisa que a gente estava falando aqui antes. Talvez as pessoas não se deem conta do tamanho do CNU e do governo chamar 6 mil pessoas de uma vez, né, para uma contratação. Isso é inédito, né, ministra? Queria que a senhora ficasse à vontade aí já para se despedir e para falar também um pouco sobre isso, que eu acho que foi a única coisa que faltou, né, a gente destacar aí nessa conversa. Perfeito, Karine. Mais uma vez, agradeço o convite aqui do programa Bom Dia Ministra. É sempre um prazer estar aqui. Acho que as perguntas também são ótimas, de poder falar com o Brasil inteiro. E aí, falando com o Brasil inteiro, queria só reforçar isso, né? Acho que pela primeira vez a gente tem uma contratação tão grandiosa num único certame, né? Num único concurso. Acho que foi uma inovação que a gente propôs. E lembrando que eu já falei muito isso, né? Você tem uma ideia que parece muito boa, mas botá-la em prática não é trivial. Eu queria mais uma vez agradecer a toda a equipe que participou. E não foi só do nosso ministério, a gente teve vários ministérios envolvidos. Não vou citar todos aqui porque eu estou sem a lista com medo de faltar, mas foi uma equipe assim, que envolveu vários ministérios na elaboração, fora os 20 órgãos aí que participaram do concurso, que também participaram do processo de definição do edital e um monte de coisa. E dizer que o nosso grande objetivo, e aí falando aí de novo a todos os brasileiros e brasileiras, é que todos os brasileiros e brasileiras possam, que tenham essa expectativa, que tenham essa vontade de entrar para o Serviço Público Federal, possam fazer isso. E a gente acha que trabalhar no Serviço Público Federal é, na verdade, uma vocação que você vem para servir a população, fazer a diferença, fazer com que a gente melhore a nossa situação e a gente tendo um serviço público que seja cada vez mais com a cara do Brasil, a gente sabe que também as políticas serão mais com a cara do Brasil e melhores para a nossa população. Então, estamos muito felizes, a gente está ansioso para a chegada desses novos servidores. A gente terá, e lembrando, todos os servidores passarão por um curso de formação, mesmo aqueles que não é a etapa do concurso, todos terão um curso de formação, porque a gente quer justamente dialogar e mostrar o que é estar no governo federal e como você deve pensar na população brasileira em primeiro lugar. Esse é o objetivo de estar aqui para vir para o governo federal e a gente espera muito que os servidores venham engajados com isso, venham, né, dispostos a trabalhar com a gente. Estamos muito, muito ansiosos pela chegada deles e, mais uma vez, dizer a todos os brasileiros, infelizmente sabemos que 2 milhões se inscreveram, 1 milhão fez a prova, mas só tinha 6.640 vagas. Apesar de ser o maior concurso da história, é muito inferior a quantidade de pessoas que testaram. Mas teremos outras oportunidades e que ninguém se desanime aí, que em breve teremos novos concursos. É isso, ministra Esther. Obrigada mais uma vez pela presença. Venha sempre. Quero agradecer também aos colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade e amanhã já fica o convite. Quem vai estar aqui com a gente é o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Então amanhã a gente se vê às 8 da manhã. Quem assina os trabalhos técnicos pela rádio é ele, o operador do Império, Reinaldo dos Santos. A gente se vê então amanhã a partir das 8. Obrigada pela companhia. Tchau.